Esse filme causou polêmica e foi acusado de gordofobia por supostamente ter tratado o corpo gordo de forma pejorativa. Mas será que faz sentido essa acusação? O que você achou? Fica no vídeo que eu dou a minha opinião completa sobre a obra. Esse é o canal Cinema com Psicologia e se você gosta de filmes e séries, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. A polêmica já começa pelo próprio nome do filme, que faz referência ao maior animal que existe na Terra, a baleia. Acho que a intenção do diretor não foi criar empatia, nojo ou qualquer outra coisa durante o filme, mas sim mostrar a realidade nua e crua de pessoas que sofrem com a compulsão alimentar e a obesidade, assim como existem filmes de outros temas que também costumam mostrar a realidade de forma bruta. Por este motivo, algumas pessoas podem ter se incomodado, porque a verdade muitas vezes pode incomodar mesmo, mas fingir que ela não existe não irá mudá-la, quer a gente goste ou não. Se você conhece o programa de TV Quilos Mortais, você vai ver que o filme não é um exagero. Há muitas pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que infelizmente vivem nessas condições, e mostrar isso não é gordofobia, é simplesmente constatar um fato. E para mudarmos a realidade, é preciso enfrentá-la. Nesse sentido, o filme pode ter impactado algumas pessoas a buscarem ajuda, com medo de seguirem o mesmo caminho que o personagem seguiu. Na minha opinião, o filme foi muito bem feito, a atuação do Brandon foi, assim, espetacular. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator. E a produção também está muito boa, então as pessoas, ao final do filme, não tem como sair sem ter sentido alguma emoção, né? Seja raiva, ódio, tristeza, solidão, nojo, repulsa. De alguma forma, as pessoas foram impactadas, não tem como não ser impactado com esse filme. Então, por isso, a minha nota seria 7,5 para ele. Achei que foi um filme excelente. É um bom drama e eu indico bastante. Alguns saíram do cinema com pena daquele personagem, enquanto outros com repulsa. E é exatamente isso que acontece na vida real. É aquele tipo de filme que causa um impacto emocional muito grande, sem precisar de muita coisa. Apenas de uma boa história e boas atuações. E as emoções são fortes porque o filme toca em sentimentos como a culpa, a depressão e a solidão, que são comuns à maioria das pessoas. A diferença é que o protagonista chegou ao extremo desses sofrimentos, e talvez seja isso que tenha feito tantas pessoas chorarem ao assistir. De alguma forma, as pessoas lembram dessa dor em algum momento de suas vidas, ainda que em um grau muito menor. O filme todo se passa no apartamento do personagem principal chamado Charlie, e não precisou de muitos atores e vários cenários para fazer um filme bem feito. Para você ter noção, foram gastos apenas 3 milhões de dólares na produção, o que é muito pouco para um filme que ganhou 2 Oscars. Eu indico muito para quem gosta de um bom drama. E eu acho engraçado como algumas pessoas não gostaram do filme ou criticaram porque eles não concordaram com as escolhas do personagem principal. A qualidade de um filme não pode ser baseada na concordância com as escolhas dos personagens. Na minha visão, se eu conhecesse alguém com um comportamento tão prejudicial como o do Charlie, que abandonou a filha e tem comportamentos egoístas, eu sem dúvidas iria discordar dessa pessoa, principalmente por ele não buscar ajuda. Mas mesmo eu discordando das escolhas que ele tomou, eu reconheço que o filme foi representado de forma excelente, e inclusive mostra as consequências dolorosas dele ter tomado aquelas decisões. Um filme bom é aquele que tem uma boa produção, boas atuações e é capaz de causar reflexões e sentimentos nas pessoas que assistem. Eu particularmente senti uma tristeza muito grande em ver a solidão daquele homem por toda a decadência que ele estava vivendo sem conseguir sequer levantar, ainda que ele mesmo tenha escolhido aquela vida. É como qualquer outro transtorno, quando alguém tem um comportamento autodestrutivo, seja qual for, é natural uma parte das pessoas ficarem tristes por ver o outro que está indo para um caminho de dor e sofrimento. Charlie é um professor de inglês que sofre de obesidade severa e vive preso em sua casa por conta da sua condição. Ele ministra suas aulas online, mas com a câmera desligada para não verem como ele é. O fato do filme inteiro se passar em sua casa nos passa uma sensação de prisão, que é justamente o que Charlie devia sentir em sua vida, como se ele vivesse enclausurado, controlado pela sua compulsão e pelo sentimento de culpa. Não sei vocês, mas eu fiquei curioso para saber como é o bairro onde ele mora. E além de o filme todo se passar dentro de sua casa, o ambiente em que ele vive é completamente fechado, sujo e escuro. Esses detalhes aumentam ainda mais a sensação de desconforto e incômodo em quem assiste. A atmosfera do filme é pesada, com uma trilha sonora mais densa. E essa sensação aumenta quando Charlie tem seus momentos de compulsão, suas dificuldades de locomoção ou quando tem alguma crise cardiorrespiratória. É como se fosse uma bomba relógio, em várias cenas ele quase morre. E cada segundo que passa é como se ele se aproximasse cada vez mais da morte.
obesidade. Durante o filme, aparecem alguns personagens. A primeira delas é a Liz, uma ou talvez a sua única amiga de verdade, irmã do seu falecido ex-namorado. Ela trabalha como enfermeira e então acaba cuidando de Charlie em determinados momentos. Ao mesmo tempo em que ela o ajuda, ela não consegue mudar o seu pensamento sobre buscar o tratamento. E isso a deixa muito frustrada e triste, já que ela não quer perder mais uma pessoa além do irmão. Para quem já conheceu alguém autodestrutivo, essa é uma sensação muito comum, de impotência, já que não podemos tomar a decisão pelos outros. Quem precisa buscar o tratamento é a própria pessoa que está doente. Não há muito que os outros fazerem, a não ser continuar tentando convencer e assistir a pessoa perder a vida aos poucos. Tomás é outro personagem que aparece durante o filme. Ele é um jovem missionário que tenta ajudar Charlie a qualquer custo, sendo insistente e às vezes inconveniente em fazer com que Charlie aceite Deus em sua vida. Essa devoção faz Charlie lembrar seu ex-namorado, que também era bastante religioso. Tomás representa aqueles religiosos mais fanáticos que perdem a razão muitas vezes e acabam mais afastando do que unindo as pessoas. Liz acaba se irritando com essa insistência de Tomás, justamente porque ele disse fazer parte da mesma igreja que seus pais participavam. Ela acaba explicando ao Tomás que seu irmão foi forçado a se casar com uma mulher, mas não conseguiu. E por conta disso, seus pais o expulsaram de casa. Essa rejeição acabou fazendo com que ele tirasse a própria vida. Isso causou muita tristeza em Liz e foi exatamente o que desencadeou o transtorno de Charlie. O filme faz claramente uma crítica aos religiosos que são fanáticos a ponto de rejeitar o próprio filho. Charlie tem uma filha chamada Ellie do seu antigo casamento com Mary, sua ex-mulher. Ela é a terceira personagem que aparece. Ellie é uma adolescente que tem sérios problemas comportamentais. Charlie deixou Ellie com 8 anos de idade para poder ficar com um ex-aluno de suas aulas, que é justamente o Alan, que acabou virando seu namorado. Esse abandono, com certeza, foi um dos motivos que fizeram Ellie se tornar uma pessoa amarga e insensível, além do fato de que sua mãe é alcoólatra. O que eu acho pior é que a escolha de uma única pessoa acaba afetando todas as outras que estão em sua volta. As escolhas de Charlie no passado demonstraram um egoísmo muito grande de sua parte e uma imaturidade também, por ter deixado sua filha de lado para viver uma paixão com um ex-estudante. Uma paixão pode ser passageira, como foi, já uma filha não. Não que isso seja completamente proibido, afinal os dois eram adultos na época, mas demonstra uma certa impulsividade em seguir os desejos sem medir as consequências. O seu erro acabou contribuindo para que sua filha não tivesse as suas necessidades emocionais bem desenvolvidas, e isso gerou uma série de consequências de problemas para ela. Certo dia, Ellie acaba indo visitar seu pai para ver como ele está. Ela fica assustada e o humilha por estar naquela situação, mas apesar dela maltratar o pai, ele acaba se oferecendo para ajudá-la com suas redações, além de oferecer dinheiro para que ela passasse um tempo com ele, dinheiro que ele guardou para dar a ela quando completasse 18 anos. Mas ao final do filme, Mary também vai até a casa de Charlie e se assusta com o estado dele. Os dois conversam e é quase como se fosse uma despedida, um momento para esclarecer alguns pontos do passado e se verem pela última vez, ainda que sem a consciência disso. Conforme o final do filme ia chegando, o estado de sua saúde ia piorando e ao final do filme, ao que dá a entender, Charlie acaba morrendo, após uma última discussão com Ellie. Achei muito pertinente lançar um filme sobre este tema com uma abordagem dramática e real para que as pessoas passem a levar mais a sério os perigos da obesidade e todos os transtornos mentais que estão envolvidos a ela. Ainda mais hoje em dia em que há uma parcela de pessoas cada vez maior querendo relativizar os perigos desta doença, romantizando o corpo gordo. Há um perigo muito grande nisso, pois as pessoas passam a acreditar que está tudo bem ser gordo e por isso não procuram avaliar e cuidar da saúde. A obesidade é uma doença e em tempos de relativismo é preciso reafirmar, deixar isso bem claro. E para piorar, o número de obesos cresce a cada ano. Entre as crianças, a obesidade tem se multiplicado cada vez mais rápido. Fechar os olhos para isso e fingir que não é doença não vai adiantar. Muito pelo contrário, tende a piorar o sofrimento destas pessoas. As últimas pesquisas apontam que aproximadamente 20% das pessoas estão com sobrepeso. Isso significa que 1 em cada 5 brasileiros está com o índice de massa corporal, o IMC, igual ou superior a 30. É claro que existem níveis de gravidades diferentes, mas a partir do momento que se está com sobrepeso, isso abre portas para a obesidade grave. Segundo um estudo realizado pelo Atlas Mundial da Obesidade em 2022 e divulgado pela Federação Mundial da Obesidade, é esperado que o Brasil viva com 29,7% da população adulta com obesidade até 2030. Deste total, 33,2% serão mulheres e 25,8% serão homens.
No cenário mundial, esse número é ainda mais impactante. O estudo estima que mais de 1 bilhão da população adulta apresentará algum grau de obesidade nos próximos 8 anos. Apesar do filme focar bastante na questão do transtorno alimentar, a obesidade também pode esconder outros problemas, como por exemplo a depressão, a ansiedade, vícios em outras coisas, o excesso de insegurança, traumas, relacionamentos conturbados, entre outras coisas. Só esses problemas por si só já poderiam ser motivo suficiente para a busca de um tratamento, independentemente do número que apareça na balança. Vale ressaltar que a obesidade ela não é um transtorno mental, ela é um transtorno alimentar, mas que geralmente vem acompanhado de outros transtornos mentais. A história de Charlie deixa isso bem claro. O fato dele ter abandonado a filha para viver um romance e depois ter vivido o luto por ter perdido seu parceiro fez com que ele entrasse em uma depressão e ansiedade que culminaram no seu transtorno de compulsão alimentar. Diferentes fontes de sofrimento podem desencadear em um transtorno alimentar, e o filme soube abordar muito bem esse transtorno, trazendo junto questões atuais. Mas e você, o que você achou do filme? Se você gostou dessa análise, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!